Olá, tudo bom? Novamente nós estamos aqui, desta vez para falar sobre os mamíferos. Os mamíferos são uma classe extraordinária que se diversificou desde o seu surgimento há cerca de 200 milhões de anos no período Mesozoico, durante o domínio dos dinossauros, gerando aproximadamente 4.100 espécies. Mas calma lá, eu falei que os mamíferos viveram com os dinossauros, não os homens. Este viveram com o dinossauro somente nos desenhos dos Flintstones e nos filmes como o Parque do Dinossauro. Dino! As primeiras espécies de mamíferos constituíam um pequeno grupo de mamíferos que se alimentava de insetos. Estes mamíferos tinham pequena estatura e possuíam hábitos noturnos. É claro que eles não eram bobos de ir procurar comida de dia, com uma porção de dinos carnívoros andando por toda a parte. Uma característica importante dos mamíferos, mas não exclusiva, é que os mamíferos possuem sua temperatura interna constante, assim como as aves, e, portanto, são chamados endotérmicos. Esta foi uma das características que ajudaram os mamíferos a se proliferarem durante o período de extinção do dinossauro, uma vez que naquele período houve um deslocamento do eixo da Terra, que fez que mudasse a temperatura da Terra. Como os dinossauros eram exotérmicos, ou seja, dependiam da temperatura do ambiente, estes fatos, associados a alguns outros, acabaram por provocar a extinção do dinossauro. Enquanto que os mamíferos, por não dependerem da temperatura externa e não tendo mais que se preocuparem com os esfomeados dinossauros, progrediram na proliferação do meio ambiente. Com a extinção dos dinossauros, os mamíferos puderam ter hábitos diurnos. Estes mamíferos diurnos têm sua temperatura entre 35 e 40 graus Celsius, enquanto que os de hábitos noturnos tinham a temperatura entre 25 e 30 graus Celsius. Para elevarem essa temperatura, estes mamíferos necessitaram aumentar o gasto de energia para acelerarem o metabolismo, necessitando de se alimentar a cada 3 horas mais ou menos. Os mamíferos podem habitar tanto a superfície terrena, bem como por baixo da terra, em tocas como tatus e topeiras, como também os ares e mares, pois existem espécies voadoras como os morcegos e espécies aquáticas como as baleias. Graças a esta diversificação, os mamíferos conseguiram alcançar um enorme sucesso evolutivo. Suas espécies podem variar de algumas gramas, como no caso dos morcegos tailandeses, que pesam cerca de 2 gramas, menos que o peso de uma azeitona, até o maior mamífero, que é a baleia azul, que pode chegar a mais de 30 metros e 130 toneladas. Para você ter uma ideia do tamanho e peso dessa baleia, 30 metros é a altura de um prédio aí de mais ou menos 10 andares, e 130 toneladas é o equivalente a mais ou menos 8 ônibus coletivos. Duas características importantes dos mamíferos são diferenciais que permitem reconhecer os mamíferos diante de todos os outros vertebrados. A primeira característica é que todos os mamíferos possuem a pele coberta por pelos, sendo que em algumas espécies os pelos são curtos e às vezes não são possíveis de identificar à distância, como o caso do tatu, que possui os pelos discretos entre as escamas dérmicas, e, no caso dos cetáceos, como as baleias, onde os pelos ficam concentrados a cabeças e cílios. Estes pelos ajudam no isolamento térmico da pele e também como camuflagem em algumas espécies. A segunda característica é a mais marcante e acabou por dando origem ao nome dessas espécies. As fêmeas dessas espécies alimentam seus filhos com leite produzido por elas mesmas, daí o nome mamífero. Outras características que ajudam o mamífero em sua proliferação é o fato de ser capaz de produzir suor, ou seja, caso sua temperatura aumente, ele é capaz de liberar calor no suor e também através da respiração ofegante, liberar calor em forma de vapor. Seu sistema nervoso, mais evoluído, permitiu a esta classe de animais uma melhora em seu sistema de defesa, ao perceber situações de risco, bem como também utilizar técnicas avançadas de camuflagem.
dentre os mamíferos, uma espécie que se destacou sobre todas as demais, o homem. O homem teve sua evolução em função de diversas características à época que privilegiaram os primatas, que são um tipo de macaco, que tinham facilidade de viver no solo em vez de árvores, como os pongídeos. Dessas características surgiram os hominídeos, ou seja, o Homo sapiens, o homem.